Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vocês conhecem alguém que quando comete uma agressão ou uma injustiça, na hora de se explicar, na maior cara de pau arruma alguém para ser o culpado? E que na maioria das vezes culpa a vítima pela agressão que ele próprio cometeu? Sabe aquela história? O marido bateu na mulher. Ah, mas o que é que ela fez? Ele não teria batido nela do nada? Ou então assim, a menina passou por abuso sexual. Ah, mas o que é que ela estava vestindo? O que ela estava fazendo na rua naquela hora? Gente, quando alguém usa estas frases, está culpando a vítima pela agressão que ela sofreu. E está desculpando o agressor. E passa para a vítima a responsabilidade de não ser agredida. Racismo reverso é isso. Estamos usando uma falácia, uma mentira. É uma maneira do agressor se camuflar, se esconder. Mas vamos entender melhor essa história. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Quando uma pessoa negra trata mal uma pessoa branca apenas por ela ser branca, é racismo? Não, isso não é racismo. Pode até ser preconceito e discriminação, mas não é racismo. E vale lembrar, racismo se constitui num crime inafiançável e imprescritível. Bom, então quem pratica racismo aqui no Brasil é preso. Vamos pensar, todos nós sabemos que o Brasil é um país racista. E as estatísticas estão aí para provar e por isso racismo é crime. E aí eu pergunto, meus queridos e minhas queridas, você conhece algum negro que já passou por uma situação de racismo? Conhece alguém que tenha sido preso por cometer um ato racista? Muito provavelmente você respondeu sim para a primeira pergunta e não para a segunda pergunta. No Brasil, o racismo é crime, na maioria das vezes impune. Quem o comete não é punido. Mas meus anjos e minhas anjas, prestem atenção numa coisa. No debate sobre racismo, preconceito e discriminação, não existe eu acho, não existe achismo. São conceitos teóricos debatidos também na academia por grandes estudiosos. Então, não tem, na minha opinião, qualquer opinião a esse respeito tem que ter por base um referencial teórico e eu vou deixar o meu aqui para vocês na descrição. Quanto ao racismo reverso, não tem base científica. E você deve ter cuidado quando você usar esse termo porque ele é uma criação mentirosa, uma falácia, que tem a intenção de perpetuar, manter um cenário de privilégios e favoritivismos ancorados na discriminação. Mas vamos lá. Preconceito e discriminação estão sempre ligados à relação entre indivíduos. Já o racismo ele está ligado a uma estrutura social de dominação. Todos devem ser combatidos e eliminados, mas são coisas diferentes. Vamos pensar no racismo para entender o assunto desse vídeo. Racismo reverso não existe. O racismo é uma construção social que ocorre aqui no Brasil desde o período colonial. E ele está ligado a uma estrutura de poder, de dominação. É uma doutrina que pressupõe que existem raças e que as pessoas de uma determinada raça, no caso a branca, são superiores a outras raças. E por isso devem ter privilégios e benefícios na estrutura social, no poder econômico, político ou jurídico. Falando claramente, porque uma pessoa pertence a uma determinada raça, ou melhor, porque ela é branca, ela deve ser melhor tratada. Para que exista racismo contra um grupo, é preciso que exista uma história de longa duração, de dominação de um grupo sobre o outro, baseado na ideia de raças superiores e raças inferiores. Vamos deixar mais claro, o Brasil viveu um passado de escravidão, onde pessoas eram tratadas como mercadoria e obrigadas, a partir da tortura, a trabalhar para o lucro do outro, sem receber absolutamente nada em troca. Esse processo durou mais de 300 anos, então vamos combinar, é um processo de longa duração. A escravidão foi abolida, mas o racismo não. Ele sobreviveu à escravidão e ganhou contornos.
com a evolução da sociedade. Então você está dizendo que branco nunca pode sofrer racismo. Meus lindinhos e minhas lindinhas, é assim, ó. Para que um branco possa sofrer racismo, é preciso que, historicamente, os brancos sejam considerados inferiores aos negros, indígenas, asiáticos ou qualquer outro grupo que se autodeclare superior ao branco. Então, a gente teria que ter tido navio branqueiro, senzala para branco, proibição dos brancos ouvirem, por exemplo, Beethoven, de dançar valsa. Vocês já viram isso? Eu não. Isso já aconteceu na história da humanidade? Não. O que aconteceu foi navio negreiro, senzala para negros e indígenas, proibição e perseguição ao samba, à capoeira. Isto sim, isto existiu. Até agora, quem usou o poder da ciência para inventar a ideia de superioridade racial foram os brancos. E tem mais. Na história da humanidade, teve um momento, um longo período, em que brancos comercializavam africanos e indígenas. Ou seja, venderam, escravizaram, coisificaram, criminalizaram, mataram e roubaram as suas terras. Ah, mas isso foi há muito tempo, já passou e eu não tenho nada a ver com isso, certo? Errado. Primeiro, porque o grupo populacional branco até hoje se beneficia dos privilégios deste período. E, infelizmente, essa é a história do nosso país e o Brasil hoje é resultado disso. Será mesmo? Bom, vamos lá. Quem as balas perdidas encontram primeiro? Os negros. Quem que quando sai de casa não pode esquecer o documento porque senão é confundido com bandido? Os negros. Quem é parado primeiro e de forma violenta nas batidas policiais? Os negros. Qual grupo tem menor acesso às carreiras acadêmicas, à direção das empresas, aos cargos de salários mais altos? Ah, não são só os negros, sim, mas eles representam a esmagadora maioria que não tem acesso aos benefícios econômicos, sociais e políticos no nosso país. E se você acha que isso está ligado à competência ou ao mérito, eu fiz um vídeo nesse canal falando de cotas raciais que explica direitinho essa situação. Recomendo você assistir. Preconceito e discriminação são componentes individuais que funcionam para legitimar o racismo, mas não é o racismo. Vou deixar mais claro. Quando uma pessoa comete uma discriminação contra uma pessoa branca, ela não está cometendo racismo. Porque é um processo de um indivíduo contra outro indivíduo. É reprovável, mas não existe uma estrutura de poder que discrimine todos os brancos e que os retire da escala de poder. Racismo no Brasil só contra negros e indígenas. E aí, né, meus queridos, vocês devem estar pensando assim, mas e o judeu? Sim, os judeus foram racializados durante o nazismo. Mas eles não eram considerados brancos e foram assassinados e mortos pelo simples fato de serem judeus. Na Alemanha nazista, se um judeu xingasse um alemão, seria racismo? Não, não seria. Era o judeu que ia para a câmara de gás e que tinha um país inteiro preparado para matá-lo. A gente pode pensar de forma similar aqui no território brasileiro. Uma pessoa, negra ou não, xingando uma pessoa branca pelo simples fato dela ser branca, tá errado. Mas é só um xingamento, porque não move as estruturas. Um xingamento contra um negro remete a todo um processo histórico, porque os negros passaram por um processo de racialização e foram subjugados, dominados por outro grupo. O racismo, minha gente, ele está ligado à história social de um povo. Mesmo porque a gente sabe, né? Biologicamente, raça não existe. Raça é um conceito social usado por um grupo para dominar e explorar outro grupo. É uma forma de legitimar uma estrutura de poder. Portanto, não há racismo reverso. Xingar e discriminar alguém é algo absurdamente errado e deve ser repreendido. Mas praticar racismo é crime e deve ser combatido. Como é que a gente pode combater o racismo? Através da educação, através da informação e da punição àqueles que praticarem esse ato.
Gratidão por você ter assistido o meu vídeo até este momento. Se você gostou, não esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Eu desejo que vocês tenham um próximo ano cheio de luz e de alegrias e que a gente possa viver num país mais justo e igualitário. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!